Bonitonas e bonitões, cá estamos de volta para mais uma das histórias de Chico. Hoje eu quero lembrar uma coisa que era muito marcante no período que a gente viveu lá em Juscelino, na rua Irmãos Maurícios. Eu já disse num vídeo aí anterior que os paraíbas, quando chegavam no Rio de Janeiro, os conhecidos, amigos, até pessoas que não tinham muita intimidade com meu pai, chegavam no Rio com o endereço do velho, o endereço lá de casa, Rua Irmãos Maurícios, Juscelino Nova Iguaçu. Eu nem imagino como os Paraíba conseguiram chegar lá, mas chegavam. Alguns moraram com a gente, meu pai deu guarida enquanto eles não se estabeleciam, e outros vinham, mas logo em seguida já conseguiam emprego em obras e ficavam na obra, porque as obras tinham lá alojamentos, né? Assim, das pessoas que eu me lembro, dos Paraíba que eu me lembro, teve o Geraldo de Marli, que acabou virando um filho, um irmão nosso, um filho do meu pai. Teve o filho do meu padrinho, o João Posidônio, que veio para cá para trabalhar, o filho do meu padrinho. Teve uma série de pessoas que passaram, né? Que eu não me lembro os nomes, óbvio, mas todo mundo que via do Nordeste iam lá para casa, né? E aí esse pessoal ia trabalhar nos alojamentos e dia de domingo todo mundo ia lá para casa almoçar. Eu me lembro bem que o velho Otacílio ia na feira, comprava duas galinhas, mas galinhas grandes, não era frango não, porque frango não dava. Comprava duas galinhas, minha mãe fazia um panelão de arroz, um panelão de feijão, feijão gordo, é, muita farofa e aquele frango que eu, só de lembrar, eu fico com água na boca. Era um frango guisado, um frango ensopado, mas é, durante anos, os almoços de domingo lá em casa eram impressionantes. Ah, sim, e tinha que ter macarrão. Era arroz, feijão, macarrão e frango. Entendeu? Não era negócio de frango com macarrão, não. Era arroz, muito arroz, feijão, macarrão, frango e farinha, farofa. Eu me lembro, a casa ficava cheia, nunca aparecia Paraíba de tudo quanto era lado, a casa ficava lotada, era uma farra danada, e assim, com toda a dificuldade que o velho Otacílio tinha de comprar as coisas, nunca faltou dinheiro para isso. É impressionante, quer dizer, quando a pessoa tem essa vontade de ser útil, de servir, de ser amigo, né, dos amigos, as coisas acontecem de uma forma natural. Esses almoços, eles duravam o dia todo, era uma farra. Os paraíba iam embora bem tarde da noite e iam com o coração partido e prometendo que voltariam no domingo seguinte e voltavam, né? Não era só promessa, não, eles voltavam. E assim, são momentos assim marcantes na minha adolescência, na minha pré-adolescência, porque eu vi a alegria estampada no olhar do meu pai, o sorriso de satisfação da minha mãe de fazer aquele monte de comida e conversarem sobre o Nordeste, sobre as coisas do Nordeste, sobre as últimas novidades, conversarem sobre
a, a vontade de voltar para o Torrão Natal e a impossibilidade, as dificuldades continuavam. Quanto mais o tempo passava, mais piorava a situação de seca, de penúria no Nordeste, e o pessoal vinha, mas vinha tentando fazer a vida. Ah, sim, me lembrei. Uma outra pessoa que também morou lá em casa foram os nossos primos, filho de Pedro Campina, o Zezinho e o Raminho. Eles vieram, o Raminho conseguiu, não me lembro bem, mas acho que o Raminho trabalhava, não precisou ficar lá em casa. Quem ficou lá em casa foi o Zé, que a gente chamava de Zezinho, quer dizer, era o Zé Pedro. Mas no pessoal de São Paulo, depois que ele sai, ele morou com a gente e depois foi para São Paulo, e lá ele conheceu a Francinete, não, desculpa, conheceu a Francinete, casou com a Francinete, uma cearense muito gente boa, teve duas filhas, que é a Patrícia e a Renata Karen, e formou uma família linda. Mas antes ele passou lá em casa, ele morou com a gente lá em casa. Aí depois é que ele foi para São Paulo e aí virou Zé Pedro. Lá em casa ele era Zezinho, primo Zezinho. E aí quando foi para São Paulo virou Zé Pedro. Aí aprendeu a profissão de eletricista. Era uma pessoa de um QI bastante expressivo. Ele se virava nos 30, ele ganhava um dinheirinho, comprava carro em leilão, ajeitava o carro, revendia. Com isso ele conseguiu grana para dar um nível de estudo bem bacana para as filhas. Hoje a Patrícia mora nos Estados Unidos, é uma profissional bem, bem, como é que fala? Uma profissional de destaque, uma profissional bem desenvolvida, que felizmente correu atrás, é poliglota, adora viajar. E a Karen, por sua vez, também está muito bem, trabalha na área de marketing, arrumou um bom marido, o Henrique é muito gente boa, tem um filho lindo que é o Pedrinho, e a Francinete é a avó que fica lá cuidando da casa, cuidando dos filhos, uma casa que eles construíram com muita dificuldade, Francinete e Zé Pedro, lá em São Caetano. Enfim, mas tem uma história interessante quando o Zezinho morava com a gente, que lá em Juscelino, do outro lado da estação, tinha uma estrada que não era de terra, uma estrada asfaltada, onde os ônibus passavam. Aí passava um ônibus de tarde e outro ônibus de manhã. Um belo dia à tarde a gente está lá, eu me lembro bem, a gente conversando lá com a minha mãe, aí chega uma vizinha dizendo: ó, Chiquita, o seu sobrinho foi atropelado, ele foi atropelado pelo ônibus da tarde. Aí corremos lá, mas felizmente, graças a Deus, não foi nada grave, ele só levou um susto, né? Mas impressionante, passava um ônibus de manhã e outro ônibus à tarde. E o meu primo Zezinho, o Zé Pedro, foi atropelado pelo ônibus da tarde, mas felizmente sem nenhuma gravidade, né? Mas é uma das histórias, das várias histórias dos paraíbas que passaram lá em casa e moraram conosco. Essa foi a história de hoje, agradeço muito a atenção. Por gentileza, se inscrevam no canal, deem like nos vídeos, assistam todos os vídeos, a coisa está indo boa. Estamos com quase 107 inscritos, mas eu preciso chegar a 1000. Então, por favor, me ajude aí nessa batalha, nessa caminhada, para que eu possa continuar contando as histórias de Chico. Um abraço, fui!